Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Seguimos agora nossa série de estudos sobre os pecados do lar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Igreja Presbiteriana da Fama. Estamos aqui para pregar o Evangelho e eu peço desde logo a você que, antes da gente começar o nosso estudo propriamente dito, curta esse vídeo, marque o canal, assine o canal, para que a gente possa crescer no número de inscritos e possamos liberar algumas funcionalidades do YouTube, tá bem? É muito bom ter todos vocês aqui e vamos seguir estudando sobre a imoralidade sexual. É o pecado que a gente vai tratar hoje, imoralidade sexual, tratando também como a pureza é o caminho da liberdade, tá bem? Esse é o nosso estudo de hoje e a nossa referência básica, o nosso texto básico de hoje, peço que você já abra na sua Bíblia, é o livro de Tito, capítulo 2, nós leremos os versos de 11 a 14, tudo bem? Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14, peço que você abra na sua Bíblia, nós leremos essa epístola de Paulo a Tito. Ele vai ser o texto básico e vai nos orientar no estudo de hoje, tá certo? Então vamos lá. A palavra de Deus fala o seguinte, peço que você acompanhe. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse é o nosso texto básico. Fechemos os olhos, vamos pedir a sabedoria do nosso Deus. Amado Deus, Tu és a glória, Teu é o poder, Teu é o ensino, Tu és o Pai das luzes, de quem vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei, para que possamos ser ensinados pelo Teu Espírito e para que os nossos corações possam ser transformados pela verdade. Que eu possa não falar nada de mim, mas que Teu Espírito, Pai, possa se manifestar, Pai, por meio da exposição da Tua palavra, por meio da exposição da verdade. É o nosso pedir, é o nosso agradecer em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o assunto de hoje é talvez polêmico, digamos assim, porque é um assunto que está bastante em voga, ainda que não da melhor maneira possível, né? Falar sobre imoralidade sexual hoje é um assunto bem difícil, porque as posições sobre esse tema que é tão palpitante, esse tema que é tão presente nos nossos dias, são bastante antagônicas, as posições são bastante acirradas. E a gente não tem muito equilíbrio nessas posições. A primeira posição que a gente encontra é a seguinte: de um lado, a gente tem aquele grupo de pessoas, geralmente que se identificam como progressistas morais, progressistas culturais, que negam a existência de um padrão objetivo de moralidade que deva guiar a conduta humana. Se não negam a existência, os mais extremados vão negar a existência desse padrão objetivo, vão usar frases como aquela já bem antiga, bem surrada, é proibido proibir. Tem aqueles que não negam, mas que reduzem a ideia de um padrão de moralidade sexual. E para você poder falar em moralidade, você tem que falar antes em moralidade, né? Porque a imoralidade é a negação de uma moral, é a violação de uma moral. Tem aqueles que reduzem a ideia de uma moralidade sexual a alguns princípios que são basicamente a exaltação da liberdade individual. Os poucos padrões que existem se limitam muitas vezes à ideia de meu corpo, minhas regras, ou a negação da objetificação da mulher, ou de objetificação sexual da mulher, ou de alguns grupos como alguns grupos que são taxados, considerados como grupos que sofrem mais ofensas por outros grupos que seriam mais superiores e opressores, entendeu? As regras seriam então limitadas a isso, ao âmbito da proteção da individualidade,
E se existe proteção da individualidade e existe um consenso, tudo seria visto então como bom, válido e verdadeiro, sendo considerada justa toda forma de amor. Ou seja, se você faz uma coisa, o seu ato sexual, a sua atuação sexual se reserva apenas a você, tá tudo bem. Se não viola o interesse de outro, então não teria nenhum problema, certo? Se houver consenso, se houver apenas uma mera individualidade, você não vai ter problema nenhum. Esse que é o ponto, toda forma de amor será vista como justa. Então, o que acontece? Incentiva-se desde cedo a descoberta da sexualidade por meninos e por meninas. E a própria ideia de associação entre sexo e gênero é uma ideia que é combatida, certo? Adolescentes são incentivados à masturbação e o sexo deve ser feito desde que com segurança, ou seja, com cuidado para evitar DSTs ou uma gravidez indesejada. Então, você não teria problema na masturbação, porque seria uma questão individual, e você também, se houver consenso, você poderia fazer sexo livremente, desde que com segurança, se valendo de preservativo ou de outros métodos contraceptivos que serviriam apenas para proteger a saúde física, ou então impedir uma gravidez indesejada. A pornografia não seria questionada por outros motivos, mas somente por transformar mulheres em objetos de desejo. Ou seja, você é contra a pornografia apenas para proteger a pessoa que está sendo exposta, mas você não é contra a pornografia porque isso viola também a pessoa que está se expondo a ela, certo? Então, você garantindo a individualidade e tendo uma consensualidade, todo sexo seria possível. Então, não haveria imoralidade sexual fora disso, certo? O casamento não é visto como o único ambiente adequado para o desenvolvimento de uma relação sexual. Pelo contrário, a ideia que prevalece na cultura é de que é aceitável e desejável que o sexo aconteça antes do casamento, porque assim haveria um conhecimento que seria necessário para que o casamento pudesse prosseguir. Então, você deveria saber se existe uma compatibilidade sexual entre aqueles que pretendem se juntar, aqueles que pretendem se casar. Então, você deveria incentivar o sexo antes do casamento, certo? Fornicação, adultério, troca de casais, divórcio, tudo isso é visto como algo bom, caso traga felicidade àqueles que estão envolvidos nisso. Ou seja, o princípio que guiaria a sexualidade humana seria esse, o respeito ao próximo, no sentido de que você não vai ferir a liberdade sexual de outra pessoa, e também você tem que ser guiado pelo princípio da máxima felicidade. O que é que me traz felicidade? É adulterar? Então você pode fazer isso. Um cônjuge não poderia exigir do outro que ficasse preso ou limitado apenas a um casamento. A um casamento que não satisfaz, a um casamento que entristece. Você não precisaria falar de fidelidade, mas de uma tal lealdade. Ou seja, se você contar para o seu cônjuge que você o está traindo, não teria problema com isso. Vocês conseguem perceber então que há uma verdadeira há um relaxamento das normas morais que a sociedade já aceitou como as regras aceitáveis, tá certo? Já tomou como regras aceitáveis. Ao mesmo tempo, algumas ideias que ainda enfrentam forte resistência na sociedade, maior resistência do que essas ideias de troca de casal, divórcio e tudo mais, vão recebendo cada vez mais esforços de normalização. Ideias que antigamente eram inconcebíveis vão recebendo um esforço maior de aceitação por parte da sociedade. É o famoso precisamos conversar. Muitas vezes essa expressão leva a debates que são realmente debates adequados. Só que isso também tem sido utilizado para defesa e para discussão, para a redução da ojeriza que existe em torno de temas como pedofilia, zoofilia e outras práticas que são ainda bastante repudiadas na sociedade, certo? Então, a abertura que é feita para essas outras práticas, que já tem uma certa aceitação, como o adultério, o divórcio tem uma aceitação, já tem até a previsão legal, inclusive. Isso tudo práticas que são condenadas pelas escrituras sagradas,
só que já tem uma certa aceitação social. E outras práticas que não têm nem aceitação social, tem uma aceitação social muito menor, porque existem grupos de pressão, grupos de interesse que defendem essas práticas, como pedofilia, zoofilia e outras coisas que são absurdas, também tem recebido esforços de normalização. Você vai dando espaço na mídia a respeito disso, você vai tentando dar cores mais bonitas, vai tentando dar cores mais aceitáveis, e com o tempo a ideia é que isso seja cada vez mais incorporado ao normal da sociedade, tá certo? Então essa primeira corrente é uma corrente de maior liberalidade sexual. Chocando-se contra ela, a gente vai ter uma corrente de forte moralismo sexual, que é baseada numa espécie de legalismo, ou seja, ela não enxerga, ela enxerga na necessidade de observação de rígidas regras morais o caminho para você lidar com a questão do problema da imoralidade sexual. Então, muitas vezes eles nem enxergam no sexo o escopo para o qual ele foi criado por Deus, como algo prazeroso, como algo que não serve apenas para a reprodução, por exemplo. Mesmo para quem tem visões mais brandas, geralmente a ideia de pureza ou de moralidade sexual ela é buscada no meio de um grande emaranhado de regras que vão te dizer o que fazer e o que não fazer. Então é basicamente isso, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ver isso, e você não trata, por meio desses comportamentos que são meramente externos, o problema mais grave da questão sexual, que é o problema do coração humano, certo? Enquanto isso, enquanto a gente vai tendo essa briga, esse digladiar entre essas duas correntes que são bem extremadas, a gente vai tendo a imoralidade sexual crescendo com seus efeitos negativos se expandindo cada vez mais. Não apenas a gente vê esse problema de imoralidade sexual pelo alto número de pré-adolescentes e de adolescentes grávidas ou pela difusão cada vez maior de doenças sexualmente transmissíveis. As coisas são mais profundas, a questão é bem mais profunda do que isso que se costuma chamar de questão de saúde pública. Ultrapassa muito isso. A mente de crianças, de adolescentes e de adultos, ou em suma, de todas as pessoas, ela não foi feita, a mente nem o corpo não foram feitos para lidar com essa hipersexualização que a gente enfrenta hoje em dia. Ela é incompatível com a nossa própria estrutura mental, biológica e fisiológica. Entre outros problemas, a gente vai vendo que cada vez mais cedo meninos e meninas se tornam atores, se tornam players no cenário sexual. Desde mais tenra idade, muitos deles de ambos os sexos têm sido incentivados a usarem roupas e a usarem maquiagens, a usarem adornos que mostram seus corpos e que vão despertar a sexualidade em outras crianças, em outros adolescentes e também em adultos. Quantos, já desde criança, não são escravizados pela pornografia, a qual se tem acesso cada vez mais fácil, muitas vezes incentivados pelos próprios pais, que acham que isso é bom, que acham que conhecer o corpo, o seu próprio corpo envolve a prática da masturbação, por exemplo. Quanto já na escola não estou nem falando faculdade, já se envolvem em festas que são regadas a bebidas e ao sexo livre, a orgias, com colegas da escola, com amigos da sua rua. Quantos não se envolvem já com isso? Quando crescem, eles vão iniciar relacionamentos e vão trocar de relacionamentos com grande volatilidade, tendo parceiros sexuais de uma noite apenas, ou seja, você conhece uma pessoa numa festa e às vezes na própria festa já acontece uma relação sexual, como é bem famoso nos chamados bailes funks, que tem aqueles proibidões e tudo mais. Isso já é uma prática que já é bem conhecida, quem transita pelas redes sociais sabe o quanto isso já acontece. E cada vez mais é rejeitada a ideia de casamento e de sexo apenas durante o casamento. O chamado amasiar-se, né? A chamada união estável é uma prática completamente difundida hoje em dia. Não apenas nos grandes centros, mas no interior do país também, nos mais profundos rincões. Se é certo que ficou mais fácil o acesso ao casamento com a difusão da justiça e com o espalhar da justiça, de cartórios e tudo mais, é certo que isso não resolveu problemas antigos como o do sexo fora do casamento. Porque o casamento é visto como algo cada vez mais dispensável
E você vê nas produções de Hollywood mesmo, casar-se é visto como algo antiquado, como se fosse uma cadeia, uma prisão, e pelo contrário, casar-se é, na verdade, de certa forma, uma forma de conseguir cada vez mais liberdade, de viver em liberdade, liberdade do pecado. Mesmo aqueles que chegam a se casar vão enfrentar os fantasmas e as marcas que estão esculpidas nos seus corpos e nas suas almas, que trazem do passado, marcas essas das suas épocas anteriores, épocas da adolescência, épocas até da infância, com as marcas que foram deixadas pela prática sexual antecipada. Eles vão continuar muitas vezes escravos dos prazeres e dos vícios anteriores. E muitas vezes o desejo sexual é tão deturpado, é tão putréfato, que os próprios parceiros de casamento não conseguem suprir essas práticas. E às vezes os parceiros, no afã de conseguir satisfazer o cônjuge, aquela pessoa com quem se casou, ele vai se envolver nesse redemoinho de imoralidade. São muitos relatos na internet que retratam isso. Isso arrasta então o casal a uma espiral de insanidade, em que o egoísmo, o pensar em si mesmo, vai ditar as relações sexuais cada vez mais ousadas e cada vez mais insatisfatórias. Muitas esposas sofrem com os pecados sexuais do marido e vice-versa. Pecados que são trazidos desde antes do casamento acabam muitas vezes alargados, acabam cada vez mais amplificados com o passar dos anos dentro mesmo de um casamento. O que prometia então, que se apresentava como um mundo de prazer e de alegria por meio de uma grande liberdade sexual, por meio de uma revolução sexual, acaba por escravizar e por destruir a vida de tantas pessoas que não têm consciência verdadeira do motivo para o qual foram criadas e do motivo pelo qual tem que lidar com esses desejos sexuais que existem em seus corpos e em suas mentes, de forma natural. Nessa hora, eu me recordo, eu peço a permissão de vocês para citar uma música do cantor Sérgio Lopes, que faz uma referência bem conhecida à passagem do filho pródigo. A gente não vai tratar dessa passagem especificamente aqui, mas só que a letra dessa música é bem útil para a nossa discussão, para que a gente consiga entender como é o convite para o mundo do sexo. Diz o poeta o seguinte: o mundo me deu flores quando lá cheguei, todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam, e me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração, jogado à própria sorte e à solidão, lembrando do meu pai e a dor no seu olhar quando eu parti. Sim, essa ideia de laços e embaraços e de cadeias é uma ideia bem presente nas escrituras sagradas, na Bíblia, quando ela fala da prisão sexual em que se encontra, em que se coloca aquele que se envolve com a imoralidade sexual. Deus, ao contrário do que muitas vezes a ideia corrente, importa-se bastante com a moralidade sexual do ser humano. Eu vi recentemente um comentário, por exemplo, de alguém falando de pecados que são gravíssimos também, de pecados sociais, por exemplo, como racismo, e colocando, você deve se preocupar com isso, que é um pecado sério de verdade. Você não tem que ficar se preocupando o que sua filha faz com o namorado no quarto, era algo mais ou menos nesse sentido. Quando não, você não precisa diminuir o pecado sexual para demonstrar a hediondez de outro pecado. O pecado sexual é muito grave. E Deus entende o que acontece, Deus se importa com isso. Isso não é algo de menor importância. O que você faz quando ninguém te vê fazendo não é algo de menor importância. Porque você não vai, entre aspas, atingir ninguém ou outra pessoa, porque não existe alteridade. Isso não significa que esse pecado seja de menor importância, pelo contrário. Esse pecado é de grande importância para Deus. Eu digo mais, não existe antropólogo, não existe sociólogo, psicólogo, filósofo, poeta ou psiquiatra que conheça melhor a mente humana do que o Deus que criou todos os homens, o Deus que criou todas as coisas. Ele sonda e conhece todos os corações. De fato, o Senhor conhece o que existe em nosso coração. E a Bíblia é o manual de instrução que Deus nos deu para que pudéssemos conhecer a Deus, conhecer ao homem e conhecer também a realidade sexual.
A palavra de Deus tem diversas passagens a respeito do sexo. Afinal, o ser humano foi criado por Deus como um ser sexual, e isso é importante parte de sua vida. Existem inúmeras normas, regras e princípios sobre como o homem deve lidar com essa boa dádiva que lhe foi concedida por Deus. A realidade da queda do homem em Adão, todavia, é incontornável. E todos os que vivem nesse mundo caído recebem o dever de lidar com o seu próprio pecado. Assim como Caim devia lidar com o seu pecado, nós também devemos lidar com todos os nossos pecados, inclusive com os pecados de natureza sexual. O homem é pecador. E como pecador, ele não lida corretamente com as diversas realidades que o circundam. Tudo foi afetado pela queda. Então o homem não sabe lidar direito com dinheiro, com poder, com amor, com amizade e obviamente também não lida direito com o sexo, certo? Essa é uma notícia pra gente então. Nós caímos, pecamos e nós não sabemos lidar adequadamente por nós mesmos com a realidade sexual que existe. Só que existe uma boa notícia também. A boa notícia é que há solução para isso. Mesmo após a queda, Deus exerce sobre nós, sobre aqueles que estão em seu povo, a sua misericórdia, dando ao seu povo instruções para lidar com a realidade sexual e capacitando também a cada cristão a viver uma vida de pureza e santidade, inclusive na área sexual. Aqui a gente vê que o caminho para o cristão lidar com o sexo não é um caminho de libertinagem, que aposta em liberdade praticamente restrita e na busca do prazer pelo prazer. O caminho do cristão também não é um caminho de hipocrisia e de legalismo, de rigor ascético. Antes, Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, oferece ao cristão um caminho sóbrio para evitar a insanidade sexual e os vícios dessa natureza, buscando que a glória seja dada somente a Deus e não a qualquer de suas criaturas. Isso vemos, então, que a solução não está em entregar seus desejos impuros do seu coração, nem apenas a limitar as suas ações externas por meio de regras rígidas. Antes, considerando o ser humano como ele é, a Bíblia nos ensina que nós somos seres teleológicos criados para uma finalidade, criados à imagem de Deus e para a glória de Deus. A palavra de Deus então nos oferece um caminho de readequação, de reordenação dos desejos e dos afetos mais profundos de nosso coração por meio da graça divina. A verdadeira esperança, então, existe verdadeira esperança para os que estão em Cristo Jesus e que batalham contra a impureza sexual. É o que nós veremos, então, no prosseguir desse estudo. Iniciamos, então, tratando o seguinte: Deus odeia a imoralidade sexual. O primeiro ponto que a gente deve deixar fincado é esse: Deus odeia a imoralidade sexual. Isso é algo com a qual Deus não compactua, Deus não é complacente com a imoralidade sexual. É interessante que atualmente parece que é muito mais grave você violar uma lei do que violar uma norma moral que foi colocada por Deus na sua palavra. É interessante que aquilo que parece ser mais grave a gente considera apenas como aquilo que é crime, né? A gente inclusive tem no Código Penal uma seção que vai tratar sobre crimes contra a liberdade sexual, se não me engano, essa é a expressão do Código Penal. E essas são as características que são totalmente inaceitáveis, e isso parece ser mais grave do que os outros pecados sexuais. Claro que esses pecados que estão ali retratados são gravíssimos, só que existem pecados que também são gravíssimos e que não estão colocados no Código Penal, certo? Deus é um Deus totalmente santo, a sua lei é perfeita. E como consequência disso, tudo aquilo que Deus declara como pecado é algo que é realmente pecaminoso, é algo que realmente deve ser repudiado por todos os homens, certo? Em tempos de defesa de uma maior liberalidade de costumes, é comum a gente ver pessoas tentando diminuir a gravidade de violações à lei moral de Deus. Mas o pecado é algo grave, mesmo que não seja algo retratado no Código Penal, e mesmo que não gere um cancelamento nas redes sociais ou nos círculos sociais em que você está inserido. Mesmo práticas, por exemplo, que são aceitas como são toleradas, bem toleradas pela sociedade, inclusive pelos círculos mais ditos progressistas, elas também são pecaminosas e também Deus as odeia. A gente tem no site Reforma 21, eu posso até depois passar o link para o pessoal da igreja, uma lista de versículos bíblicos que
nos mostram como, de maneira santa, Deus odeia a imoralidade sexual, tá certo? Eu vou listar alguns deles. Primeiro, Gênesis 2, de 24 a 25, nos mostra como Deus planejou o casamento e a sexualidade em torno do sexo masculino e do sexo feminino. Ou seja, o casamento deve ser dado entre homem e mulher e a sexualidade deve ser realizada entre pessoas de sexos distintos. Segundo ponto, Deus odeia os atos homossexuais. Esse é um ponto que está bem claro nas Escrituras. Por mais que muitas pessoas neguem que a Bíblia fale isso, mas ela fala de maneira muito clara. Levítico 18, 22, por exemplo, deixa muito claro que Deus odeia a prática homossexual, os atos homossexuais. Isso não significa, obviamente, que não possa haver um cristão homossexual. Claro que existem vários, e Deus aceita, claro, essas pessoas, só que Deus não tolera a prática homossexual, certo? É isso que está na palavra de Deus. Deus também odeia atos sexuais entre humanos e animais. A gente vê isso em Levítico 18, 23. É a chamada prática da zoofilia, né? Deus odeia isso. Isso é completamente não aceito por Deus. Deus odeia e não aceitará ofertas provenientes da prostituição. Deus também não tolera a prostituição. Isso a gente vê em Deuteronômio 24, 4. Deus odeia também o divórcio. Malaquias 2, de 14 a 16, deixa isso bem claro. Deus odeia a imoralidade sexual em todas as suas formas. A gente vê isso em Gálatas 5, 19 a 21, Efésios 5, 5 e Apocalipse 22, 15. 1 Coríntios 6, 13 nos mostra que Deus criou o corpo para a pureza e não para a imoralidade. 1 Coríntios 6, 18 nos mostra que Deus nos ordena a fugir da imoralidade sexual. E mais, a gente vê ainda que Deus oferece perdão para os devassos e que Deus, a gente vê em Levítico 18, 6, que Deus odeia o incesto, que é uma outra prática que a aprovação também tem se buscado atualmente. Você vê muito isso em relatos que tomam a internet, seja em sites ou em redes sociais, de um pai e uma filha que não se conheciam e porque ele abandonou a mãe dela quando criança, ainda mais, e depois passam os anos, eles se apaixonam, têm um relacionamento, aí eles vão descobrir que são pai e filha. Essa é uma forma de tentar, por meio do romantismo, né, normalizar o incesto. A gente vê Levítico 18, 6 deixa bem claro que também isso é imoralidade sexual, isso é repudiado por Deus. A questão é tão séria a respeito dos pecados de natureza sexual que Deus prevê na sua palavra que eles podem excluir alguém do reino de Deus, caso não haja arrependimento. A gente vê isso, você pode anotar, em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, e também em Gálatas 5, 19 a 21. Então a gente vê que há um padrão de rejeição por Deus de uma série de comportamentos que são hoje socialmente tolerados, mas que fogem ao projeto divino para a atuação sexual da humanidade, a humanidade que Deus criou. Há sempre uma tentativa, e isso é algo bem sério, de racionalização desses pecados a fim de negar o seu caráter hediondo. Ou seja, você vai tentando normalizar isso, racionalizar isso. Vou dar um exemplo. O adultério. Alguém fala assim, eu e minha esposa somos sexualmente incompatíveis. Ela gosta de A, eu gosto de B, e a gente não consegue se entender, e nós dois somos frustrados sexualmente, e por causa disso eu quero ter outras aventuras sexuais com outras pessoas para encontrar uma forma de encontrar felicidade. E Deus não me criou para ser triste, Deus me criou para ser feliz. Porque Deus me daria tanto desejo se eu não posso ser satisfeito? Então você vai tentando racionalizar isso daí, e aí quando você acaba de racionalizar isso, você está tentando achar uma justificativa para pecar, uma justificativa que não é concedida nas Escrituras Sagradas, certo? Então, os pecados sexuais, eles ofendem grandemente um ser perfeitamente santo como o nosso Deus. E eles fazem isso, inclusive porque o pecado sexual, ele geralmente é uma forma de idolatria. Vocês se lembram que Deus nos ordena na nossa palavra que nós não devemos
ter outros deuses além do nosso Deus, porque o nosso Deus é o único Deus. Só que existem os chamados ídolos funcionais, que são aqueles que tomam o lugar de Deus no nosso coração. Nós amamos, nós confiamos, e o que guia a nossa vida e aquilo em que reside a nossa felicidade acaba sendo algo diferente daquilo para o qual nós somos criados para amar e para adorar. Nós somos criados para adorar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter eternamente prazer nele. Fomos criados para a manifestação da glória de Deus. E toda vez que nós damos a glória de Deus, nós damos a Deus o espaço na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração, para outra coisa que não o próprio Deus, a quem se deve todo louvor, toda honra, toda glória, nós estamos idolatrando, nós estamos adorando outra coisa. Então o pecado sexual, ele revela geralmente a idolatria do nosso coração. Ele vai revelar muitas vezes uma verdadeira egolatria, ou seja, uma idolatria do eu, uma adoração do eu, certo? Então, o que acontece? Você, em vez de amar a Deus e de estar satisfeito nisso, você coloca a satisfação da sua vida em outra coisa, no caso, o sexo. Quantas pessoas não vivem numa busca insana de prazer? Sua vida gira em torno de conquistar mais mulheres, sua vida gira em torno de ganhar dinheiro para comprar um grande carro, ter uma bela casa, para conseguir ter mais mulheres e mais parceiras sexuais, e também mulheres em relação a homens. Quantas vezes o pecado sexual não revela uma idolatria pelo dinheiro, como no caso da prostituição, em que mulheres se submetem a essa prática terrível, vendem a sua dignidade, ofendem a sua dignidade por conta de dinheiro, por conta do amor ao dinheiro. Então, quando nós amamos como Deus aquilo que não é Deus, nós somos idólatras. E o pecado sexual, ele revela isso. E o sexo, para piorar tudo, digamos assim, ele é algo com especial aptidão para ocupar indevidamente o centro da nossa vida. Perfeito? Ele foi criado por Deus para ser algo especialmente prazeroso. Ele foi criado para que se cumprisse o desígnio de Deus com a sua criatura. Só que o sexo não foi criado para tomar o lugar do Criador. Ele é algo que é para ser utilizado para louvor e glória do Criador, e não para ocupar o seu lugar. E desde a queda, todo o potencial prazeroso do sexo passou a ser desvirtuado para propósitos egoísticos, para conforto, para prazer, para satisfação nisso, sendo o sexo uma das forças mais poderosas que impelem o homem para a idolatria. Então, o sexo foi criado para a finalidade A, só que com a queda foi desviado para a finalidade B, ocupando o lugar de Deus no coração do homem. Certo? Isso nos leva então a uma compreensão de que o sexo ele não é apenas uma relação horizontal, ele não é uma relação de um ser humano com outro ser humano apenas, ele é uma relação também vertical, porque ela é uma relação que envolve a Deus, certo? Não é apenas uma relação entre o ser humano e outro ser humano, mas é algo que, por redundar no cumprimento e no descumprimento da ordem de Deus que Deus criou para o mundo, também envolve o próprio Deus. E aí a gente vê que existe aquela perigosa dicotomia, né? E a gente trata bastante sobre isso no Ipequama, da dicotomia entre o sagrado e o secular. E essa é uma dicotomia falsa, porque tudo que foi criado nesse universo pertence a Deus, pertence ao seu Criador. Foi tudo criado para a manifestação da sua glória. E toda vez que algo se desvia desse propósito para o qual foi criado, a gente tem um pecado. E o que acontece é isso, nós vamos prestar contas de tudo para o Deus verdadeiro, para aquele que é o Senhor do universo, para aquele que domina sobre cada centímetro quadrado de tudo que existe. Então, quando se pratica a imoralidade sexual, você desvia o projeto de Deus para a humanidade e você vai violar a lei de Deus. Então, o sexo ele não é apenas uma relação horizontal, ele também é algo vertical, porque é algo que está conectado à obediência e ao cumprimento da vontade de Deus, certo? Então, ainda que não haja qualquer ação ou omissão externa
ou seja, qualquer ação ou omissão corporal, ainda que não haja relacionamento com outra pessoa, é possível que haja pecado sexual, porque o pecado sexual ele existe inclusive no coração. Como tudo que existe, tudo que é criado está sob o domínio de Deus, e tudo tem que ser feito para dar glória a Deus, toda vez que isso não é respeitado, toda vez que isso não é observado, você tem uma prática pecaminosa, certo? Basta a gente lembrar do que o Senhor Jesus disse em Mateus 5,28, quando Jesus falou que o adultério é algo muito mais profundo do que o ato sexual cometido com quem não é casado. O adultério não é simplesmente isso. Como diz o nosso Senhor, qualquer pessoa que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, adulterou com ela. Então, mesmo coisas que acontecem na nossa mente, coisas que acontecem no nosso coração, podem violar a lei de Deus, porque tudo está subordinado ao nosso Criador. Então, é possível que haja pecado sexual sem que haja uma manifestação externa, uma manifestação física desse pecado, tá certo? E aqui eu gostaria de usar um conceito que nos é dado por Paul Tripp. Esse livro aqui, até fica de sugestão já para que vocês leiam. O nome do livro é Sexo e Dinheiro, Prazeres que Desapontam e a Graça que Satisfaz. É um livro que está na nossa biblioteca, lá da Ipecoama. Eu recomendo para que você o leia para conhecer um pouco mais sobre esse tema. Um livro bem interessante. Ele vai fazer uma distinção, então, entre sexo de tela pequena e sexo de tela grande, certo? E o que seria esse sexo de tela pequena e o sexo de tela grande? Isso aí se refere à compreensão adequada ou inadequada do sexo, do seu papel nesse mundo que foi criado, certo? Ele vai falar o seguinte: nossos problemas sexuais não são primariamente problemas físicos ou problemas sociais, como, por exemplo, você ter desejo sexual excessivo, ou estar circundado de muitas mulheres atraentes, ou mesmo você viver em uma sociedade que idolatra o sexo. A questão é bem mais profunda e habita, como já vimos, no coração do homem. Em decorrência do pecado, as pessoas fizeram do sexo algo para o qual ele não foi criado para ser. Isso vai gerar sempre uma profunda insatisfação no coração do homem. Porque o coração do homem foi feito para adorar a Deus. E somente Deus pode preencher esse vazio no coração do homem, como já disse com outras palavras melhores Pascal, né? O sexo foi feito para conectar seres humanos em um contexto ainda maior de conexão a Deus. O projeto de Deus para o sexo está bem claro nas Escrituras. Os seres humanos foram criados como seres sexuais, e tal característica certamente não surpreendeu nosso Criador. Deus não foi surpreso. Nossa, eles fazem sexo. Não, não acontece isso. Deus sabe como Ele nos criou. Deus sabe o motivo para o qual Ele nos criou. A sexualidade, então, foi um presente de Deus para a humanidade. E Ele nos deu instruções para que esse presente fosse bem utilizado, de modo que o sexo o glorificasse e nos desse alegria. E assim, o projeto de Deus ele pode ser mais ou menos resumido assim. E esse é o chamado sexo de tela grande. É um sexo que compreende a compreensão de que o sexo está inserido num contexto maior. Imagine que você está, por exemplo, na frente de uma parede pintada com um grafite, uma arte grafitada numa parede bem grande. Por exemplo, não sei se a técnica é propriamente o grafite, mas os murais daquele artista cobra, né? Como a gente tem lá na Ponta da Areia. Se você ficar com o seu rosto colado no muro, colado na parede, você não vai conseguir enxergar o quadro todo. Você vai olhar uma cor só e vai pensar que a parede está toda pintada daquela cor. Esse é o quadro pequeno, né? Essa é a tela pequena. Você só enxerga aquilo. Mas quando você se afasta, e quando você consegue enxergar que aquele pedaço pequeno que você estava vendo está interligado com algo muito maior, aí a arte vai fazer muito mais sentido, vai ter beleza e significado. Então, essa é a ideia do sexo de tela grande. O sexo de tela grande, ele faz sentido apenas, e ele só é realmente belo quando ele está inserido no contexto maior para o qual foi criado. Certo? E qual foi o contexto que ele foi criado? Esse contexto é o seguinte, segundo as Escrituras Sagradas. Deus estipulou que o sexo somente deve existir no contexto do casamento entre um homem e uma mulher.
E Deus também estipulou que o sexo deve ocorrer no casamento. Ou seja, o casamento ele precisa de relações sexuais. Não que isso seja uma característica sine qua non, né? Como seja uma condição de validade. Não estou falando disso, porque muitas vezes um acidente pode, por exemplo, incapacitar uma pessoa para ter relações sexuais, um dos cônjuges pode ser incapacitado para isso e o casamento não vai acabar por causa disso, é óbvio. Mas, normalmente, o casamento deve ser um ambiente para que ocorra a prática sexual, certo? É pecaminoso que existam relações sexuais fora do casamento e fora daqueles casos excepcionais, também é pecaminoso não ter relações sexuais dentro do casamento, certo? O casamento visa também, como um de seus maiores propósitos, a procriação, o dar à luz a filhos que serão criados em uma família estável, com pai e mãe. Assim, o sexo é feito para ser praticado dentro do casamento e todo sexo legítimo é feito dentro do casamento. O casamento representa também algo muito maior. Ele aponta para algo muito maior, que é a realidade da união mística que existe entre o nosso Senhor Jesus Cristo e sua noiva, que é a igreja. A violação, então, do projeto do sexo dentro do casamento é uma afronta ao desígnio de Deus para a sexualidade humana. Mais que isso, existem outros preceitos que devem ser observados para a realização de sexo dentro do casamento, como o princípio do amor, como servir ao outro e não a si mesmo, e a gente vai ver isso mais à frente, tá ok? Esse é o sexo de tela grande, ou seja, o sexo que enxerga o quadro completo, que enxerga não o sexo apenas isolado, mas ao enxergar de todo o quadro da criação de Deus e de todo o propósito de Deus para a humanidade. Já o chamado sexo de tela pequena não se importa com o projeto de Deus para a prática sexual e para a conexão entre homem e mulher em adoração a Deus. Ele é pecaminoso, ele foi desligado desse propósito de conexão. Ele visa o sexo pelo sexo, o prazer pelo prazer. Ele é possuído pelo indivíduo e ele é exigente. Ele preocupa-se apenas com o seu próprio prazer sexual. A gente sabe que cada parceiro sexual deve se preocupar com o outro dentro do casamento. Ele escreve então o sexo de tela pequena as suas próprias regras e é dominado pelos prazeres do ego. Sem ter limites, evitando todas as consequências, e o sexo é algo que deve ter consequências, é algo que por natureza tem consequências, ele não se importa, o sexo de tela pequena, com aquilo que Deus designou. Então ele redunda em uma série de violações à lei de Deus e a gente percebe então claramente que existe muito egoísmo e existe uma adoração do próprio sexo e do prazer. Vocês querem um exemplo na cultura popular? A gente tem, por exemplo, a música do Bruno Mars, né? Que é um dos cantores mais populares da nossa geração. E ele tem uma música que tocou bastante na rádio, né? Chamada Locked Out of Heaven. Você pode até procurar a letra depois. Mas ele fala nas passagens dessa música que o sexo da mulher com quem ele se relaciona o leva ao paraíso. Que ela o deixa de joelhos e o faz testificar, ou seja, como se fosse um ritual religioso essa prática sexual. E ele fala que isso também o impediria de entrar no paraíso. Ou seja, é um homem completamente dominado pela adoração ao sexo, pela adoração à parceira sexual. E isso é um bom retrato da compreensão do sexo hoje em dia, né? E a gente vê isso em outros exemplos também. Na pessoa que se masturba, pensando apenas em si mesmo, ou seja, ele está preocupado apenas com o seu próprio prazer. E para isso ele vai se valer de imagens, de pensamentos em outras pessoas, e essas outras pessoas são objetos do seu prazer. A gente vê isso também no consumidor de pornografia, que não pensa na dignidade humana das pessoas que estão servindo a sua lascívia. A gente tem isso também na prostituta, que vai entregar o seu corpo em serviço ao dinheiro. E também no homem que vai pagar pelo prazer sem qualquer conexão verdadeira, qualquer conexão emocional com aquela pessoa que está lá com ele, ainda que acabem se tornando uma só carne. A pessoa com a pessoa que está praticando prostituição com ela, certo?
O projeto de Deus, pelo contrário, ele é bem diferente. O sexo de tela grande, ele é conectado. Ele é conectado com as coisas que Deus revela na sua palavra como realmente importantes. Ele está conectado com a existência de Deus, já que ao obedecermos o padrão divino para o sexo, nós reconhecemos que ele é Senhor sobre as nossas vidas. Ele também está conectado com a glória de Deus, porque é para a manifestação de sua glória nós somos criados. O sexo de tela grande tem essa compreensão de que ele serve para a glória de Deus. A compreensão também de tela grande nos mostra que o sexo ele não serve para a nossa satisfação espiritual, diferente do que a música do Bruno Mars fala, né? Mas o sexo serve, de acordo com as escrituras, não para apontar para o sexo em si, ou para outra pessoa, ou para si mesmo, mas ele serve para apontar para o Deus que criou para essa bênção, o qual é o único que pode satisfazer verdadeiramente a nossa alma. O sexo também ele está ligado ao propósito de Deus, não ao prazer individual, mas aquele propósito que é revelado nas Escrituras, de glorificar a Deus por meio do nosso relacionamento adequado com a pessoa que Deus designou com a qual nós nos casássemos. Além disso, o sexo está conectado à eternidade de Deus, porque ele nos mostra que boas coisas já existem agora, muito mais existirão na eternidade, coisas ainda mais prazerosas do que o próprio sexo. Por fim, o sexo nos chama a atenção para a nossa necessidade de redenção. Nós somos pecadores, os nossos problemas com o sexo deixam isso muito claro. Todavia, a gente não vai encontrar a solução para esse problema em nada que existe nesse mundo. A ideia que é muito difundida de sexo seguro, relacionada apenas à gravidez e a doenças sexualmente transmissíveis, é extremamente limitada. Ela desconsidera todas as consequências negativas de índole espiritual, moral, social e psicológica que decorrem do descuidar que o sexo é algo intrinsecamente ligado a consequências. As consequências não se limitam a doenças, as consequências não se limitam apenas à gravidez, nada disso. As questões são muito maiores, sejam de índole psicológica, moral, espiritual ou social. E agora eu pergunto, quantas vidas, famílias e relacionamentos foram destruídos por aquilo que culturalmente se considera como um sexo seguro? Um adultério, por exemplo, quantas famílias já não destruiu? O adultério praticado com preservativo pode ser considerado sexo seguro? Como é que é seguro uma coisa dessa? Como é seguro o sexo praticado, por exemplo, com uma adolescente que vai ter sua primeira experiência sexual com um homem mais velho, que ela crê que está apaixonado por ela, mas nunca quis se casar com ela, está lá com ela apenas por uma relação avulsa? Como é que pode ser seguro algo que vai destruir o sonho dessa moça? Como é seguro algo que vai ofender a dignidade dela? Como é seguro algo, por exemplo, como a masturbação que escraviza um adolescente, a pornografia que captura a mente desse adolescente? Como é que isso pode ser seguro? Como pode ser segura a relação entre uma mulher, um homem que não é o seu esposo, e que dissolve um casamento deixando marcas no cônjuge que foi traído e também nos filhos que vão passar pelo doloroso processo de divórcio? Como é segura uma relação em que marido e mulher estão pensando somente em si mesmos e em seu próprio prazer, e às vezes até imaginando que a relação é com outras pessoas? Como é que isso pode ser seguro, dadas as marcas tão profundas na alma dessas pessoas que ficam? Sem Deus e sem sua orientação e sem um Salvador, nós estamos perdidos. Nós precisamos, então, daquilo para o qual o sexo aponta de fato, o sexo de tela grande. Nós precisamos de um Redentor. E aqui eu quero ler a lição que é lapidar, de Paul Tripp. Peço que você acompanhe. O que tudo isso significa é que o sexo nos conecta imediatamente à nossa necessidade e à necessidade do mundo de redenção. A esperança para o sexo na cultura humana não é uma educação sexual mais abrangente e uma contracepção melhor. A gente já mostrou que isso não serve, né? Isso não é suficiente. A esperança para o sexo na cultura não é uma coisa, é uma pessoa, e seu nome é Jesus. O sexo clama pela redenção, e ao clamar, alcança o Salvador. A sexualidade humana só será completamente o que foi planejada para ser quando, finalmente, todas as coisas forem renovadas em Cristo Jesus. Certo? Então a gente já tem esperança para esses problemas que são muito graves, para esses problemas que muitas vezes
E para tantas pessoas parecem que não existe solução. Existe solução. Ela não se encontra em conselhos, ela não existe em enunciados performáticos, nada disso. Ela existe em algo muito maior. Nós precisamos não de frases, não de falas. As normas e as leis, elas não servem para aquilo que nós realmente precisamos. Elas não são suficientes. Nós precisamos de um Redentor, certo? Então passamos a tratar do seguinte assunto: purificando o coração da idolatria sexual. Nós já vimos até aqui então que o pecado sexual é um pecado idólatra, ao desviar de Deus a adoração que lhe é devida. A gente viu também que a humanidade caiu em pecado e que isso a separou de Deus. Nós vimos também que nós precisamos de um Redentor, e que é nesse Redentor que reside toda a nossa esperança de purificação sexual. Isso deve ser tratado com a devida atenção. A solução para o pecado sexual não vai residir, como a gente já disse, em uma série de lições, uma série de passos que devem ser seguidos, de regras que devem ser observadas. Também não reside a solução do pecado sexual em cintos de castidade ou no mero cortar a internet, jogar revistas fora, ou dar a senha do celular para a mulher, ou, não sei, jogar o celular fora. Nada disso não resolve. O problema é muito mais grave. Essas coisas aí não vão ter, por si só, poder nenhum contra a sensualidade. É o que a gente vê, por exemplo, em Colossenses 2:23. Outro ponto, meus irmãos, que é importante é o seguinte: não pense que o simples fato de casar resolve o problema sexual de alguém. Pelo contrário. Quem se casa traz muitas vezes, aquele que tem um pecado sexual vai trazer esse fardo pesado junto consigo. Aquilo que havia de pecaminoso antes do casamento não se resolve num passe de mágica quando você diz sim para o seu cônjuge. Esse fardo pesado ele vai até ser amplificado muitas vezes, porque aquilo que às vezes ficava na privacidade de uma pessoa só vai estourar também nas mãos de outra pessoa, vai estourar na mão do cônjuge, vai trazer prejuízos para o cônjuge e vai também muitas vezes afetar os próprios filhos, que vão ser alcançados pelas consequências negativas desse pecado. Então, o casamento 12 passos, 13 passos, 14 passos, jogar as coisas fora, cortar acesso à internet, isso não resolve, porque isso não vai resolver o problema que é mais profundo. Porque a imoralidade sexual, como todo pecado, está arraigada no coração. Então a gente precisa focar no seguinte: nós precisamos de um Redentor. Somente em Cristo, por seu sacrifício vicário, nós temos redenção, nós temos resgate. Ele pagou o preço do nosso resgate. Temos o nosso coração de pedra substituído por um coração de carne. Nós somos finalmente libertos da escravidão do pecado. Nós que só poderíamos pecar em Cristo, nós podemos agora não pecar, certo? Nós ainda somos nesse mundo pecadores, ainda somos suscetíveis ao pecado. Mas é certo que como nós podemos pecar, nossa condição de estar em Cristo, nós também podemos não pecar. Aqueles que estão em Cristo têm essa possibilidade, não estão mais escravizados pelo pecado. É possível, então, encontrar verdadeira liberdade. Isso não significa que quando a pessoa se converte, ela simplesmente deixa de pecar e, por exemplo, uma pessoa que tenha pecados sexuais ao longo de toda a sua vida se converteu e ela vai acordar no dia seguinte já sem fazer nenhum pecado sexual, sem praticar nenhum pecado sexual. Não, aquele lodo todo que é no coração, ele ainda vai ter que ser tratado. Você vai ter que passar pelo chamado processo de santificação, que é um processo que envolve tempo, que envolve esforços, mas que é um processo que é guiado pela graça de Deus. Somente aquele que é liberto por Cristo é que pode, então, vislumbrar e conseguir se desembaraçar do pecado. E somente em Cristo existe esperança para que se deixe efetivamente as práticas sexuais pecaminosas. Então, isso fique bem claro. O homem caiu em Adão e a partir disso o pecado entrou no mundo, inclusive o pecado sexual. Aqueles que estão no mundo e que não estão em Cristo, eles são escravos do pecado e não podem deixar de pecar. Eles vão pecar e continuam desejando o pecado.
Mas aqueles que estão em Cristo, eles são libertos do poder do pecado. Eles podem agora não pecar. Isso não significa que imediatamente você vai deixar todos os pecados. Não. Nós só vamos ser verdadeiramente perfeitos quando nós somos totalmente restaurados por Cristo. Mas nós já podemos passar por um processo de santificação. E esse processo de santificação, ele alcança os pecados de índole sexual, tá certo? Então, a gente vai passar a tratar agora sobre as ferramentas que são apresentadas nas Escrituras Sagradas para purificação do coração da idolatria sexual. Existem ferramentas que são apresentadas pela Bíblia, são ferramentas dadas por Deus para que o coração possa ser purificado do desejo sexual impuro. Então, para você que luta contra o desejo sexual impuro, para você que luta contra esse pecado, existe esperança sim. Existe esperança no nosso Redentor Jesus Cristo. E essas aqui são algumas ferramentas que nos são apresentadas nesse livro aqui, do John D. Street, chamado Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Também é um livro que tem na nossa biblioteca. Sugiro a você que lida com problemas sexuais, seja seu, seja de outras pessoas, você que está aconselhando alguém que está passando por isso, que conhece alguém que passa por isso. Esse livro aqui é um livro muito bom da nossa biblioteca, e ele vai nos dar os 5 passos, as 5 lições que nos são apresentadas pelo autor, que a gente vai ler agora, tá certo? O primeiro passo é o seguinte: você precisa ser um discípulo, ou seja, um aprendiz do Evangelho da Graça. O que significa isso? Primeiro de tudo, significa que a gente está dentro desse ambiente do Evangelho da Graça. Ou seja, você não está dentro de um legalismo, você não vai tentar resolver os problemas por si mesmo. Não. Isso só vai funcionar, a libertação sexual só existe para quem está em Cristo Jesus. Somente para aqueles que já conhecem a Cristo, que já o aceitaram em seu coração como o Senhor e seu Salvador, somente para esses existe essa esperança. E aí então, o cristão, aquele que está em Cristo, que lida com o problema, que lida com a imoralidade sexual, então ele vai, preferencialmente com a ajuda de um conselheiro, ele vai então determinar a extensão das motivações idólatras que existem no seu coração. Ele vai tentar identificar qual é o seu pecado de índole sexual, e mais do que isso, ele vai tentar ir mais profundo. Ele vai no âmago da questão. Ele vai descobrir quais são os ídolos que existem, quais são as motivações que estão por trás disso. E aí você vai encontrar uma série de pecados. Você vai encontrar egoísmo, você vai encontrar luxúria, vai encontrar lascívia, você vai encontrar busca de autossatisfação, você vai encontrar busca de segurança fora de Deus, você vai encontrar uma série de coisas que são pecaminosas, que te afastam de Deus e de sua confiança tão somente nele. Aquilo está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Então, quando você consegue determinar a extensão dessas motivações idólatras no seu coração, a primeira coisa que você deve fazer é a seguinte: você deve admitir que isso é um pecado. Você deve admitir que você está pecando contra Deus, que isso é uma violação à lei de Deus, ao propósito de Deus para você. Então você deve confessar os seus pecados. Os pecados sexuais são pecados, não basta chamá-los de outros nomes, de anomalias, não basta chamá-los de irregularidades, nada disso que a cultura possa chamá-los. Os pecados são pecados e você deve admitir isso. Você deve então confessar a Deus os seus pecados, certo? Você confessa e você concorda com Deus que aquilo é efetivamente pecado. Isso é o começo da purificação interna. E depois você passa para o arrependimento. Você deve então confessar que aquilo é pecado e você deve arrepender-se. Você pede perdão a Deus pelos pecados que você confessa, certo? Então, depois que você faz isso, você passa por uma mudança. Porque arrepender-se é isso, é mudar. O arrependimento é algo muito mais profundo do que a culpa e do que o remorso, que é o que geralmente acompanha o pecado sexual. Não é simplesmente ficar triste. É algo muito maior do que isso. Realmente arrepender-se é mudar de rumo, mudar de direção. E você firma esse compromisso e você pede a Deus que te ajude nisso, para que você realmente mude de direção.
você confessa seu pecado e se arrepende. Nesse momento também você deve reconhecer a sua própria fraqueza para lidar com o desejo sexual. Você reconhece que você precisa de um redentor. E você reconhece também que a graça de Deus que te salvou, que te libertou do pecado, é a mesma graça que vai operar para te ajudar a te libertar do exercício desses pecados que você ainda pratica, tá certo? A graça divina continua beneficiando o cristão durante o seu processo de santificação. Não apenas durante a justificação, mas também durante a salvação, a santificação, vai estar operando a graça divina em favor do pecador, tá certo? Então você reconhece que na sua fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. O poder de Deus se fortalece na fraqueza e você vai reconhecer isso. Você vai reconhecer sua total dependência de Deus e você vai orar continuamente, você vai colocar isso diante de Deus, esse pecado. E a graça de Deus vai estar te fornecendo provisão diária, suprimento abundante, para que você possa lidar com isso. A graça de Deus vai te disciplinar para enfrentar o pecado, ela vai te instruir, vai te corrigir, ela vai te treinar em justiça e vai te encorajar, certo? Você, por meio da leitura bíblica, da oração, você vai estar então lidando com o pecado, confiando tão somente na graça de Deus, tá certo? Esse é o primeiro passo, você precisa ser um discípulo, um aprendiz do Evangelho da Graça, tá certo? Confie na graça de Deus, confie no seu Redentor. Segundo ponto, então, é o seguinte: prepare-se para limpar a casa e não dá apenas aquela limpeza geral. O alvo do cristão que luta com o pecado sexual não é simplesmente a melhora em relação a esse pecado. Não, você não pretende apenas melhorar, você não pretende apenas pecar menos. O seu alvo é a santidade. O seu pecado é não mais praticar esse pecado. Aquele que luta contra a impureza sexual, ele deve fazer uma radiografia total da sua alma. Ele deve buscar qualquer vestígio de desejo sexual impuro para que ele seja erradicado, seja extirpado pela raiz, para que se evite a reincidência na sua prática. Além disso, além de procurar tudo que existe, todos os ídolos que existem no seu coração, você também tem que aplicar, e essa é uma ferramenta muito útil, o princípio da substituição. O que é isso? Você vai substituir os desejos perversos por desejos santos, que são aqueles desejos para os quais o coração foi criado para desejar antes da queda. Então, a pessoa que é escrava da cobiça deve passar pelo processo de morte. Quando você morre junto com Cristo, você morre para aquilo que você era, não só para aquilo que você tem. Então você deve abandonar aquela carga pesada que você tinha antes de pecado, aquelas más práticas, e você deve tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso vai ultrapassar uma mera mudança de comportamento. Isso vai ultrapassar também uma disciplina pessoal rígida. Isso só não resolve. É necessária uma verdadeira morte para o pecado, para o renascimento para a vida, para a substituição da morte pela vida. Você agora está em Cristo. Aquele que morre com Cristo vai então ressurgir com ele também. E você deve substituir seus desejos pecaminosos por desejos santos, que são você vai se revestir do novo homem que é criado à imagem de Cristo, à semelhança de Cristo, tá certo? Então você tem que trabalhar com isso. E isso é especialmente importante porque geralmente os desejos sexuais idólatras, os pensamentos sexuais idólatras, são desejos que envolvem imaginação, são desejos que capturam a mente. E você tem que trocar isso por coisas que capturem a sua mente. Pela leitura e meditação na palavra, pelo decorar de versículos, às vezes por praticar coisas boas, como por exemplo, praticar caridade. Às vezes você vai ter um hobby que vai ocupar a sua mente. Você tem que trocar as coisas que ocupavam a sua mente de forma pecaminosa por coisas que sejam igualmente complexas e que vão exigir da sua mente, que vão te tirar a mente, vão substituir aquilo que é pecaminoso, vão ocupar o lugar daquilo que é pecaminoso por aquilo que é santo, tá ok? Esse é o segundo passo. Você deve limpar a casa toda, fazer uma limpeza geral do seu coração, você deve trabalhar para isso, não apenas fazer uma limpeza por cima, deixando aqueles pecados que ficam escondidos, né? Eu lembro, por exemplo, de Israel, que muitos reis de Israel, mesmo aqueles que até buscavam obedecer parte da lei de Deus, às vezes eles retiravam alguns ídolos
mas deixavam outros ídolos que não eram extirpados totalmente, né? Como se seria extirpar todos os ídolos todos os deuses falsos do território de Israel. É isso que você tem que fazer também com os pecados do seu coração. Terceiro ponto, você não pode confiar na escravidão dos seus pensamentos, ok? Esse é um ponto interessante. O seu pensamento, ele está capturado pelo pecado. Isso às vezes vai levar você a pensar que você não consegue se libertar disso. Você vai achar que não existe saída para você, para que você consiga realmente ser curado. Você às vezes já se arrependeu, já confessou seu pecado, já pediu perdão, está lutando contra o pecado, e a sua mente vai dizer para você, não, você não vai resistir isso, você está sentindo esse desejo, você vai sofrer e você não vai conseguir vencer. Não, a gente tem que confiar em Deus. E se Deus diz que nós podemos ser libertos, nós realmente podemos ser libertos dos pecados sexuais. Você tem que estar atento também para as situações de tentação. Um soldado em batalha deve estar sempre em vigilância. Então você tem que estar atento para qualquer situação que incite ou alimente o desejo pecaminoso no seu coração. Jesus nos diz que nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Você tem que estar sempre alerta para isso, ok? Não dê ocasião ao pecado. Por fim, aprenda a confiar numa igreja que ensina a Bíblia. Sim, a igreja ela é uma parte da provisão fiel de Deus para ajudar a nós que somos pecadores nas nossas lutas contra os pecados. Contra todos os pecados, não só os de natureza sexual. Você tem que confiar na igreja, numa igreja que seja fiel, uma igreja que ensine a Bíblia, uma igreja que viva a palavra de Deus. A igreja vai fornecer exemplos positivos para você, exemplos de pessoas, de cristãos do passado e de cristãos também do presente, que devem ser seguidos. E a igreja também vai te dar uma responsabilidade de autoridade. Você tem os exemplos de cristãos do passado, de cristãos do presente que batalharam como você e venceram as suas lutas. E você também vai ter autoridade, você vai ter a quem prestar contas. Isso é muito importante também na luta contra todos os pecados, inclusive os pecados sexuais. É responsabilidade dos presbíteros da igreja, que claro, os pastores também estão incluídos, é responsabilidade deles de supervisionar o desenvolvimento e o crescimento pessoal de seus membros, é a responsabilidade deles aconselhar e ajudar o cristão no seu desenvolvimento. Então, em uma igreja séria, uma igreja bíblica, você vai encontrar uma das melhores ferramentas para que você tenha força, tenha encorajamento e tenha disciplina para lidar com o seu pecado e com a sua luta por purificação. Tá bem? Por fim, a gente tem alguns conselhos para casados e solteiros na busca pela pureza sexual, tá certo? A gente vai tratar aqui então de alguns conselhos para os casados, alguns conselhos para os solteiros, que são mais específicos de sua condição, tá ok? Primeiro ponto é o seguinte: a cobiça sexual ela tem um preço muito grande para o casamento e para a família. O pecado sexual cobra um preço muito grande. Quando uma pessoa permite que desejos impuros tenham lugar na sua vida e cresça em seu coração, o resultado vai ser a autodestruição, a destruição do seu casamento e a destruição de sua família. Isso é algo que não tem para onde fugir. A família vai ser abalada, ela vai ser afetada pelo pecado sexual. O casamento deve ter a sua pureza preservada e envolve muito mais do que a pureza física. Ela também é relevante, mas a gente deve focar também na pureza do coração. Então, o marido, a esposa, não deve alimentar desejos sexuais impuros no seu coração. Isso significa, então, que você deve evitar não apenas amantes físicos, mas também aqueles amantes imaginários, homens e mulheres às vezes, e existem relatos disso, de homens e mulheres que às vezes têm relações sexuais pensando em outras pessoas. Isso é abominável, isso é pecado. Ok? Então, Street, no livro que a gente já apresentou, ele vai apresentar 5 diretrizes bíblicas que são necessárias para o casamento, para que um casamento viva em pureza. Peço que você acompanhe. A primeira é a seguinte: as escrituras encorajam o ato sexual dentro de um relacionamento heterossexual monogâmico, certo? Então, o ato sexual é encorajado quando você está dentro de um relacionamento, de um casamento que é heterossexual e monogâmico. É isso que apresenta as escrituras sagradas. Esse é o padrão bíblico do casamento, é um padrão que encoraja
o ato sexual. A aliança matrimonial significa que a atividade sexual não visa a autogratificação, mas a satisfação do cônjuge. Esse é o segundo ponto. O ato sexual, ele não é um ato voltado para si, ele é um ato voltado para o outro, ele é voltado para o cônjuge. O prazer de um cônjuge não deve ser buscado por ele mesmo, mas deve ser buscado pelo outro. É assim, um pensando no outro e não em si próprio, que a relação sexual vai ser realmente prazerosa e vai realmente glorificar a Deus. Terceiro ponto é o seguinte: o sexo dentro do casamento não está livre do desejo pecaminoso, caso os cônjuges estejam fazendo uso de suas fantasias idólatras com propósito de excitação e desempenho. É aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? De cônjuges que estão tendo relacionamento sexual e estão pensando em outras pessoas ou pensando com fantasias de outras pessoas. Não. A sua relação sexual tem que estar focada no seu cônjuge. Você casou com essa pessoa e é com essa pessoa que você deve ter sua relação sexual de maneira plena. Não apenas no corpo, mas também na mente. Certo? O quarto ponto é o seguinte: a garantia contra a tentação sexual orientada pela cobiça pode ser mantida quando existe uma determinação em se manter relações sexuais recorrentes e ininterruptas no casamento. É aquilo que Paulo fala, né? Que um cônjuge não deve privar o outro da relação sexual, a não ser por um curto espaço de tempo, de maneira consensual, quando eles fizerem isso para estarem em oração, né? Isso aí era o caso de uma situação de perseguição, em que o foco era voltado para orar a Deus e buscar mais a Deus nesse período. E nesse caso, a relação sexual ela seria, por um curto espaço de tempo, se abriria mão disso. Mas é o que a gente falou antes, né? A não sei que aconteça uma situação excepcional, deve haver o sexo no casamento. Isso é importante, inclusive para a manutenção da pureza sexual dos cônjuges. É importante que haja a relação sexual, tá certo? Por fim, o ponto 5 é o seguinte: o casal precisa ser aberto e honesto sobre seus desejos sexuais. É o seguinte, para que um cônjuge possa pensar em agradar o outro, né? O outro tem que ser aberto e falar dos seus desejos sexuais. Claro que tem que se evitar pecados sexuais também nessa área, né? Por exemplo, um cônjuge fala: olha, eu quero que você se vista como aquela atriz de cinema porque eu acho ela muito bonita e eu quero imaginá-la. Não, isso aí é um absurdo, né? O casal precisa ser aberto e honesto sobre os seus desejos sexuais, tá certo? Passando então para a questão dos solteiros, a gente deve falar sobre o seguinte: o primeiro ponto é o solteiro não deve considerar que ser solteiro é um problema, ainda que o celibato não seja uma opção para todos. Se a pessoa tem o dom do celibato, se ela tem essa vocação, então ela não vai ter esse problema de ter problema em ser solteiro. Viver celibatário, vai viver celibatário e isso vai servir para a glória de Deus. A gente tem, por exemplo, o John Stott, que foi um homem de Deus que viveu em celibato, não foi celibatário. Só que o próprio solteiro que não é celibatário, mas que ainda não se casou, não deve considerar isso um problema. Pelo contrário. Ele deve considerar que isso daí é uma oportunidade para que ele sirva a Deus. O foco do solteiro, ele não deve ser naquilo que ele não tem, ou seja, não tem um casamento, não tem um cônjuge. Deve ser naquilo que ele já tem. Ele já tem tudo que ele precisa em Cristo Jesus. Então ele não precisa de mais nada, certo? Ele tem que focar nisso. Então, o princípio básico para os solteiros nas escrituras é o seguinte, eu peço que vocês acompanhem. Permanecer puro enquanto solteiro é uma questão de busca diária da graça de Deus, enquanto se está imerso no serviço entusiasmado do reino de Cristo. Permanecer puro enquanto solteiro é uma questão de busca diária da graça de Deus, enquanto imerso no serviço entusiasmado do reino de Cristo. Então, aquele que é solteiro, assim como aquele que é casado, deve buscar diariamente a graça de Deus. Quando você é solteiro, na questão sexual, isso tem até um impacto maior. Você tem que buscar cada vez mais a graça de Deus nessa área sexual, porque você não vai ter relações sexuais. Você não deve ter relações sexuais. Então, você deve pedir a graça de Deus
para que lide com isso, para que lide bem, porque isso não é aquilo que te define. O que te define não é ser solteiro ou ser casado, isso aquilo. O que te define é aquilo que você tem em Cristo, é a sua identidade em Cristo, tá certo? Você deve aproveitar a sua vida de solteiro para estar imerso no serviço entusiasmado, no serviço constante ao reino de Cristo, ok? Além disso, em relação aos solteiros, mas também aos casados, os cristãos de ambos os sexos não devem se entregar à prática egoísta da masturbação. Isso não apenas porque ela é egoísta, voltada para a autossatisfação e para a autogratificação. Mais do que isso, porque é impossível se masturbar sem você praticar um adultério teórico. Você está pensando em uma outra pessoa que não é seu cônjuge e você está fazendo isso de uma maneira egoísta. E mais do que isso, o ato da masturbação, ele é um ato homossexual. É uma prática de um ato homossexual. Porque é a prática de um sexo por uma pessoa com uma pessoa do mesmo sexo, digamos assim. Isso é estranho, mas é o que é, né? Além disso, a masturbação e a pornografia podem gerar prejuízos para toda a vida, ao promover uma espécie de excitação e de um conhecimento sexual próprio, que muitas vezes não pode ser reproduzido pelo cônjuge. O cônjuge não vai conseguir dar ao parceiro aquela espécie de prazer que às vezes a pessoa vai alcançar na masturbação. Tem muitos relatos de pessoas que preferem o sexo consigo mesmo do que com o cônjuge. Isso é um absurdo. Então, isso vai aprisionar a pessoa no sexo solitário e na pornografia por toda a vida. Se a pessoa não tomar aquele caminho correto de evitar a masturbação e também de buscar a libertação dessa escravidão. O solteiro também, assim como o casado, né? Mas a gente vai estar voltando mais aqui especificamente para o solteiro, deve ter cuidado com a sua conduta, com o palavreado obsceno e também com o seu vestuário, para que não defraude o próximo, não é? Então, quando a pessoa utiliza uma roupa que não deve, uma saia muito curta, ou às vezes está muito em voga isso, né, de pessoas, homens tirarem fotos sem camisa e postarem no Instagram, tal, tudo mais, você pode incitar na outra pessoa um desejo sexual que você não pode atender. Longe de dizer que isso daí é motivo para estupro, para nada disso, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: não defraude seu irmão, não defraude a pessoa para quem você não pode entregar aquilo que você está oferecendo, ok? No mais, a escolha do cônjuge, a escolha de com quem você deve ser casado, não deve ser guiada pela cobiça sexual, pelo desejo carnal, ainda que seja relevante que haja desejo sexual com a pessoa com quem você vai se casar, tá certo? A busca pelo cônjuge não deve ser orientada pela lascívia. Por exemplo, um rapaz cristão que quer se casar com uma moça para ter relações sexuais com ela, apenas porque ela é uma moça que atrai ele sexualmente bastante, né? Ou visualmente bastante. Isso não pode. Não é assim que você busca um cônjuge. Você deve focar naquilo que realmente é importante, né? Que são questões como compromisso com Cristo, um caráter piedoso, fidelidade, alvos em comum, compreensão e herança teológica. Ou seja, a pessoa que está em Cristo deve buscar pessoas que estão em Cristo. Dentro da igreja que você deve buscar o seu cônjuge, tá certo? E o árduo processo de escolha, às vezes é um processo difícil e você até pensa assim, nossa, eu não vou encontrar ninguém. Mas é melhor que, se for propósito de Deus, você não encontre ninguém do que você encontre uma pessoa guiada por motivos errados, tá certo? Já concluindo, fica um alerta aos pais sobre a necessidade de se conceder educação sexual para os filhos. Isso não é papel da escola, isso não é papel do pastor de jovens ou da escola dominical, ainda que esses dois últimos possam ocasionalmente também dar bons conselhos a esse respeito. Mas a educação sexual de um filho deve ser fornecida pelos pais cristãos, tá certo? John Street ele vai apresentar alguns assuntos que devem ser tratados pelos pais com os filhos. Eu peço a permissão de vocês para ler esses assuntos que ele fala que é o mínimo que deve ser tratado com o filho, né? E vocês pais, nós pais devemos saber que na hora certa nós devemos tratar desses assuntos com nossos filhos.
de maneira santa, de maneira aberta e de maneira que os ensine aquilo que é correto dentro de uma moralidade sexual guiada pela palavra de Deus. Então, 10 itens que o psicólogo cristão James Dobson apresenta são os seguintes. Primeiro, o papel da relação sexual no casamento. Segundo, a anatomia e fisiologia masculina e feminina tem que ser apresentada também. Terceiro, a gravidez ou processo de nascimento, é o famoso de onde vem os bebês, né? Quarto, falar sobre poluição noturna. Quinto, falar sobre masturbação, é importante. Sexto, sobre a culpa e a fantasia sexual. Sétimo, falar sobre menstruação. Inclusive, falar disso para os meninos, né? Na hora certa, claro. Porque isso vai evitar o constrangimento de muitas meninas quando, às vezes, isso acontece na escola e as meninas não estão preparadas, né? O oitavo ponto, falar sobre a moralidade e a responsabilidade no sexo. O nono, falar sobre doenças venéreas. E o 10º ponto é falar sobre as características sexuais secundárias que resultarão em mudanças glandulares, como pelos pubianos, desenvolvimento sexual geral, aumento de interesse no sexo, etc. Então, na hora certa, e isso tem que ter muita sensibilidade dos pais, né, que estão acompanhando os seus filhos, né? Isso envolve também que os pais conheçam os seus filhos. Na hora certa, os pais têm que tratar com a sua prole desses assuntos, tá certo? Os filhos têm que ser instruídos para que eles não aprendam de maneira inadequada. A gente deve evitar a educação sexual inadequada, que muitas vezes é encontrada com os amigos, é encontrada na internet, da pior maneira possível, gerando pessoas que são sexualmente imorais. Redundando nisso, né? Exemplificando isso, porque os desejos do coração às vezes podem ser facilitados por essa exposição a lições sexuais inadequadas. Assim, nós devemos então, à guisa de conclusão, já enxergar que o nosso Deus nos criou como seres sexuais e como seres orientados para a sua glória. São duas coisas que nós somos. Nós fomos criados para a glória de Deus, nós somos criados como seres sexuais. Sempre que a gente se desvia do propósito de Deus para a sua glória, e sempre que a gente desvia o sexo do seu propósito original, a gente vai pecar e a gente vai sofrer, tornando-nos então progressivamente escravos da nossa própria idolatria sexual. Somente em Cristo é possível que o cristão obtenha libertação desses terríveis vícios, e o sexo pode ser redimido para que atenda seus santos propósitos originais. Pode então o cristão não ser mais escravo do sexo, mas possa ser alguém que utilize o sexo de maneira santa em serviço a Deus e em serviço também ao cônjuge que Deus concedeu a essa pessoa, certo? Então essa é a nossa lição de hoje, falando sobre a imoralidade sexual e falamos também sobre o caminho de libertação da pureza sexual, tá certo? Peço a Deus que abençoe a palavra no nosso coração e vamos orar para a gente concluir. Amado Deus, tu és bom, Pai, porque mesmo sendo inimigos teus, nos deste um Salvador, tu nos dás redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado pela tua graça e pedimos, Pai, que tu possas libertar-nos de todos os nossos pecados e que tu libertes, Pai, a todo aquele, Pai, que está lutando com pecados sexuais dessas terríveis amarras, Pai. Tu possas nos alcançar, Pai, com tua graça e que possamos ser cada vez mais fiéis, Pai, em todas as áreas da nossa vida a Ti, Pai. Nosso coração esteja voltado para Ti e o coração de cada um, Pai, que ouviu essa lição possa ser moldado pela Tua Palavra, aplicada pelo Teu Santo Espírito. É o nosso rogar, é o nosso agradecer, em nome do Senhor de Jesus, segundo o Teu querer, Pai. Amém. Então, está encerrada a lição e Deus abençoe a todos. Boa noite.